Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia 28 de junho, dia de Santo Irineu. E convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus, para juntos nos edificarmos, renovarmos a nossa fé através da reflexão da Palavra. Refletindo hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uva de espinheiro, ou figo de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós o conheceis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, nada se parece tanto com um verdadeiro profeta como um falso profeta. As ideologias que nos afastam da opção fundamental pelo reino e sua justiça são cheias de fascínio e sempre traz a aparência de humanidade, até mesmo a aparência de fé. Só poderemos perceber a sua falsidade através daquilo que elas produzem na sociedade. A cobiça, a sede do poder, que leva à exploração, leva à opressão. Nem no seio da comunidade cristã o discípulo está salvo. Aí também pode ser vítima de engano e acaba se desviando do ensinamento autêntico do Mestre. Pois bem, quando Jesus falou de falsos profetas, que são como lobos disfarçados em cordeiro, não estava se referindo às pessoas de fora, e sim às lideranças da comunidade que tentava enganar os que tinham aderido ao reino. Por conseguinte, os inimigos eram os próprios irmãos de fé. Quem eram os falsos profetas? Eram os cristãos que, com uma aparência de piedade, contaminavam a comunidade com doutrinas espúrias, contrárias à doutrina de Jesus, contrária ao ensinamento do Mestre. Meus irmãos e minhas irmãs, na nossa ânsia por coisas novas, ou então por querer ter conhecimento do que virá, nós também muitas vezes caímos nas mãos dos falsos profetas. Jesus então, meus irmãos e minhas irmãs, neste evangelho de hoje, nos ensina a identificá-los. Os falsos profetas são aqueles que se aproximam de nós com a aparência de verdadeiros santos, e principalmente aqueles por quem nós nos sentimos atraídos, em vista de que nos aponta e de que apregoa. No entanto, não age em conformidade com o que diz. No nosso dia a dia encontramos pessoas as mais diversas, que têm enorme influência na nossa vida, mas não nos leva para o bem. Por isso, Jesus nos chama a atenção para que tenhamos cuidado. Jesus nos orienta a que, antes de cairmos na tentação de segui-las, sobretudo, e obedecê-las, procuremos conhecê-las, observando as suas ações, as suas atitudes, os seus gestos e comportamento. Caros irmãos e caríssimas irmãs, às vezes encontramos pessoas iluminadas que nos dão conselho até para praticar o que é mal. A esse Jesus denomina de falsos profetas, pois em nome de Deus nos aconselha e nos faz propostas, faz assim, essas propostas que muitas vezes são mais diversas,
com o intuito de nos desvirtuar dos verdadeiros conceitos evangélicos. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, não devemos nos enganar com os falsos profetas que se apresentam a nós como pessoa de Deus. Devemos observar as suas ações, as suas consequências, a fim de que possamos optar pelo caminho de Deus. Para que tenhamos a garantia de que são pessoas de Deus ou não, Jesus nos manda observar os seus frutos, comparando-as com uma árvore que produz frutos bons e árvores que produzem frutos maus. Portanto, não nos deixemos enganar. O mal vem do maligno que tenta nos confundir, mas o fruto do Espírito é o bem, e que é cheio de paz, de amor, de serenidade, cheio de bondade, de alegria, de paciência, de longanimidade e tantas coisas. Se as pessoas que nos abordam não têm atitude coerente com a paz, com a brandura, com a temperança, com a sinceridade, já podemos assim perceber que elas não são árvores que darão bons frutos. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos perceber também se não estamos enquadrados no perfil de falsos profetas, que se vestem como peles de ovelhas, mas por dentro, somos lobos ferozes. Nós também somos como as árvores. E na medida em que nos deixamos ser tratada e adubada pelo Senhor, seguindo os seus ensinamentos, a nossa vida será profícua, será uma vida fecunda. E assim poderemos contribuir para que o mundo se eleve. Do contrário, seremos como uma árvore sem serventia, que será cortada e jogada no fogo. Isso é, desaparecemos na nossa inoperância. Caros irmãos, queridas irmãs, como você se considera? Você se considera como um fruto bom ou como um fruto mau? Você tem tido contato com pessoas que o aconselha? Qual é o sentimento que você tem ao conversar com essas pessoas? Você confia e confirma na palavra de Deus os conselhos que essas pessoas lhe dão? Você é daquela pessoa que é ávida por novidades e gosta de ler tudo o que causa polêmica, pondo em julgamento a palavra de Deus? Que frutos você tem dado para o mundo? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, ao colocarmos essa palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para que possa ser assim o nosso guia nesse dia de hoje. E peçamos ao Pai para nos darmos assim discernimento necessário para perceber quem, revestido de pele de cordeiro, pode levarmos a arrefecer o nosso entusiasmo por Ele e por seu reino. Que possamos assim, diante da palavra de Deus, preencher e fortalecer o nosso coração para darmos bons frutos, erguendo assim o mundo, levando a palavra de Deus, semeando o reino de Deus na nossa vida e nas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, desejo a toda a sua família, uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.